Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, IFSP, no campus Sorocaba, professor Alexandre Chaad ou Charad. Nascido em São Paulo no dia 1º de novembro de 1969, Alexandre Chaad é graduado em Física pela UFSCar, do campus São Carlos, em 1998. É mestre em Física também pela UFSCar em 2001 e doutor em Química pela USP, a Universidade de São Paulo, pelo campus São Carlos. Desde que se graduou em Física, Alexandre ministra aulas pela Secretaria de Estado da Educação nas cidades de São Carlos e Campinas e, posteriormente, foi professor da FATEC de Americana em Mogi-mirim. Em 2010, ingressou no Instituto Federal também para ministrar aulas, no campus Itapetininga, onde permaneceu até ser nomeado diretor do campus avançado do Instituto Federal em Sorocaba. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado. Alexandre, já alivia um pouco essa ansiedade do nosso telespectador. Chaad? Charad? Qual é a pronúncia correta? Chaad. Chaad. Mas parece que a origem não é bem essa não, né? O que é a origem? Não, a origem, quando meus bisavós vieram para o Brasil, foi grafado errado. Então era C-H-U-D. E aí se pronunciava Chaud. Chaud. E aí acho que aqui no Brasil o pessoal achou meio diferente. Virou Chaad. Agora o interessante é chegar a Chaad, né? É uma diferença grande aí, né? Não tem nem muito a ver com a pronúncia de Chaud, né? Nenhuma. E conta um pouco para o nosso telespectador, Alexandre, você, nascido em São Paulo, hoje está aqui em Sorocaba, tem uma responsabilidade grande dirigindo o campus do Instituto Federal, mas também parece que tem uma paixão por São Carlos, que toda a sua graduação parece ter passado por aquela cidade, é isso mesmo? São Carlos é uma cidade, acredito que única. Ela tem muita cultura, muita educação, né? Ela tem as melhores universidades, eu acredito. Ela é considerada Boston da América do Sul, porque tem tantos professores doutores por habitante quanto Boston nos Estados Unidos. Então é uma cidade de fácil convivência. É muito interessante mesmo. Pois é. E você, morando em São Paulo, nascido em São Paulo, foi para a UFSCar para estudar Física. Física era o que você queria mesmo ou não? Foi um chamamento? Eu comecei em engenharia e depois eu larguei e fui fazer Física. Não gostou da engenharia? Não. Embora tenha muito a ver com física, né? Tem, mas eu queria conhecer mais a fundo as disciplinas propedêuticas. A engenharia você fez qual área da engenharia? Eu só comecei, fiz 15 dias. Pô, não dá não era minha área. Nem chegou a pegar no lápis lá? Não, eu não gosto de desenho técnico, realmente não era a minha praia. E a formação do curso de Física lá? Muitas pessoas têm arrepia, né, quando você fala em Física. E você também tem Química aí no currículo. Conta essa história, porque as pessoas falam que Física é cheio de fórmulas, cheio de coisas, né? Química, a mesma coisa. O curso lá é bom? Sim. O curso de Física é um curso único. Eu dizia para os meus alunos, eu fui coordenador do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal, lá em Itapetininga. É um curso único, ele te abre todas as portas, tá? Porque você tem uma sólida formação em Física, em Matemática. Hoje em dia, bancos contratam físicos, coisa que não acontecia na minha época. Verdade? Então, sim. Banco? Para estudar o quê? Assim, Simulação. A gente simula, eles trabalham nas mesas de operação de corretoras exatamente porque eles têm a capacidade de simular, prever o que pode acontecer na bolsa de valores. O formado, graduado em Física? Sim, existe em São Carlos mesmo, na USP, existe a física computacional. Eles sabem prever muito melhor porque eles conseguem fazer programas de computador para essa área. Dá para prever a loteria também ou não? Não, essa ainda não dá. Eu poderia dar. Seria ótimo. Você sabe que nós tínhamos um amigo aqui que era fascinado por matemática, por física,
e ele fazia um monte de cálculos lá no computador dele, tinha um arquivo específico com vários números tentando chegar a uma lógica comum da Loteria Federal. Bom, ele parece não ter conseguido chegar tanto, não, porque... Um monte de gente tenta, né? Verdade. Fica carregando os arquivos da Loto, da Mega Sena e... esse deu tantas vezes, mas eu não conheço ninguém ainda que ganhou desse jeito, mas se desse ia ser bom. Pois então, quer dizer, quem faz a física, estuda física, não necessariamente só vai ser professor. Você pode atuar em outras áreas, como no banco, que é uma novidade, assim, eu não tinha conhecimento. Banco. Quais outras áreas? Hoje existe um curso de física na área de meteorologia da Unesp, existe física médica, existe praticamente só na USP de Ribeirão Preto, que trabalha com radiologia. Tá? Existe físicos trabalhando, por exemplo, em modelamento matemático, como eu trabalhava, e uma das partes do doutorado, não meu, de um colega que trabalhava com meu orientador na química, era em medicamentos. Então existe realmente uma... Seu doutorado se baseou em quê? Em mecânica quântica. Mecânica quântica. Você dava aula de física e química também ou não? Não. Sim, física, química e matemática. Na rede estadual eu acabei dando aula de física, química e matemática. Depois, quando eu entrei na Suatex, estava realmente ligado à física ou alguma disciplina coligada, como a mecânica aplicada. Tá? Mas aí, quando eu entrei no Instituto Federal, eu voltei novamente para física. Só física. E agora se dedica somente a esta área, né? Sim. A gente aqui já conversou com muitos empresários, com sindicalistas também, e seu pai foi empresário também, né? Foi empresário de qual setor? Do setor de confecção. E você não quis seguir carreira aí, não? Não é para mim. Não é para mim, apesar que no fim eu tentei escapar da carreira de gestão e eu acabei voltando para a carreira de gestão. E até hoje você agora é o diretor do campus, né? Falando um pouco do Instituto Federal, que está aqui em Sorocaba, ele começou a entrar em operação, em atividade, os cursos, neste ano de 2014. Quando foi exatamente? Sim. A operação, realmente, a primeira aula aconteceu logo depois do feriado, no dia 22 de maio. Agora, há poucos dias, 2 semanas. Então, nós começamos com a aula do Pronatec. Existia uma programação para a gente ter começado os cursos todos em janeiro desse ano, tá? Mais cursos na área de eletrônica e mecatrônica, que são os cursos que foram aprovados na audiência pública. O Instituto Federal hoje tem uma metodologia muito diferente da que ele tinha, que foi não vou dizer foi desenvolvida, foi aplicada pelo novo reitor. Então, qualquer curso que o Instituto Federal vá abrir, ele ouve a comunidade, tá? Mas não só isso. Existe essa... Sim, ele estuda os indicadores econômicos para não gastar dinheiro público em cursos que vão fechar logo em seguida. Então, existe toda uma preocupação para que o curso dure e ele tenha realmente um apelo popular. Tá. O Instituto é um curso de graduação a nível superior, tecnólogo, técnico, o que vocês oferecem lá? Nós oferecemos técnico, tecnológico, as graduações, né? As licenciaturas, as engenharias, nós temos abertura para tudo. Claro, eu entendo que o Instituto Federal, nossa carreira se chama EBTT, professor de ensino básico, técnico e tecnológico, então eu entendo que nós não deveríamos ficar avançando muito dentro das engenharias. Nós temos a UFSCar, a USP, a Unesp. Tá? Nós temos uma carência muito grande no ensino básico no Brasil. Infelizmente, o nosso ensino básico é sucateado. Né? E nós temos profissionais muito competentes dentro do Instituto Federal que poderiam começar a mudar um pouco a cara do ensino básico no Brasil. Aliás, isso acho que é fundamental, né, Alexandre? Você toca num ponto que muitas pessoas se preocupam, pais que têm filhos na escola pública, no ensino básico, no ensino fundamental, preocupam-se com a qualidade do ensino. Perdeu-se muito, né, ao longo desses anos, os investimentos que faltaram, e hoje o Instituto Federal ele tem a preocupação em retomar essa qualidade, é isso? Sim, o que ocorre? O governo Lula, até o governo FHC existia a preocupação de não se abrir nenhuma universidade, não se abrir nenhum instituto, inclusive eles eram proibidos de serem abertos. Existia uma lei federal aprovada no governo Fernando Henrique que acabou com o ensino técnico no Brasil.
tá? A rede federal não podia abrir nenhuma escola. Aí o governo Lula cancelou, começou-se a expansão dos institutos federais. Quando eu entrei no Instituto Federal, nós éramos menos de 20 ativos. Hoje nós somos 33 ativos e mais 15 para abrir. Tá? Já 33 ativos, quando você fala, são os campos. 33 campi. Tá. Então a expansão proposta pelo governo do presidente Lula e agora continuado com o presidente Dilma é brutal. Tá? E está acontecendo no Brasil inteiro. Nós somos, se não me engano, 608 institutos federais, campi de Instituto Federal espalhados pelo Brasil. Tá? Existe realmente uma proposta muito forte de se melhorar a educação. Não é suficiente, Sim. mas já é uma mas grande já é melhora. Coisa, né? Pelo menos, porque senão se dá aquela impressão de que nada está acontecendo, né? Não, muita coisa está acontecendo. Hoje o Instituto Federal em Sorocaba funciona onde, o campus? Ele funciona dentro do NUPLAN, que é o Núcleo de Educação, Ciência e Tecnologia da UFSCar, ali em Santa Rosália. Nós estamos procurando um novo espaço. Já existiu, antes de eu chegar aqui, a tratativa dele ser aberto dentro do prédio da FEPASA. Aconteceram audiências, mas infelizmente a prefeitura aparentemente não quer abrir mão do prédio, que está numa situação catastrófica. É a estação? Não, é o prédio ao lado do setor administrativo. É o prédio administrativo e um galpão. E um galpão. Mas seria uma área adequada para o Instituto Sim, ao mínimo para ele começar. Tá? Mas a prefeitura... Depende da prefeitura isso? Sim, dependeria da prefeitura abrir mão ou o governo federal tomar alguma atitude, porque o prédio é federal e a situação dele realmente não é adequada. Ele está... Só a reforma estrutural do prédio fica em torno de 5 milhões de reais, que foi orçado pela Associação dos Engenheiros daqui de Sorocaba. Sim. Tá? Não foi nem orçado pelo governo federal. Foi independente, inclusive. Foi independente. Né, e como que estão essas negociações? Demora ainda? O Instituto já está operando, né? Já tem os cursos acontecendo. Sim, né? Nós esperamos que a coisa se desembarace rápido. Porque considerando que, inclusive, muitas pessoas confundem o Instituto Federal com a UFSCar, né? São instituições independentes, né? Sim, as duas são federais, mas a UFSCar tem como foco o ensino superior. Certo. Ela não oferece nenhum curso tecnológico. Tá? O Instituto Federal, por outro lado, o viés dele mais é o curso técnico, tecnológico, tá? E as licenciaturas, não necessariamente as engenharias. A engenharia seria um extra. A lei de formação dos institutos diz o seguinte: vocês são obrigados, por lei, a oferecer 50% das vagas no ensino técnico. Tá? Ou o nosso técnico ou o nosso integrado. Tá. 30% 20% nas licenciaturas e os outros 30% em outros. Entendi. Tá? Hoje o Instituto está atuando com o campus. Quais os cursos que hoje vocês oferecem? Por enquanto, só cursos do Pronatec. Do Pronatec são quantos? São 11, é isso? Nós aprovamos 12 cursos. Nós não temos espaço físico e nem pessoal. Hoje estamos só em 3 pessoas dentro do campus. 3 pessoas? 3 pessoas. Tá? E tudo acontece lá? Tudo acontece lá. Tá? O resto são professores contratados pelo Pronatec, pro Pronatec. Por quê? O atual reitor acredita que não deve se retirar pessoas de outros campi, porque prejudica as ações de ensino, pesquisa e extensão. Então, nós viemos para cá para começar, e já vai existir uma remoção, vão vir novos servidores, a gente acredita que agora já no meio do ano, e aí as atividades começam a ser ampliadas. Mas, por enquanto, nós estamos meio que engessados. Mas já tem aluno lá estudando? Sim, nós temos quantos alunos? 5 turmas de 20 alunos, são 4 turmas de 20, em torno de 116 alunos. Como é o processo de ingresso dos alunos no Instituto? No Instituto, então, o Pronatec não é necessariamente do Instituto. Tá? É um programa do governo federal. Né? Quando forem alunos do Instituto, tá? Se for no superior, é através do Enem, ou seja, SISU. Tá? Se for no técnico, tá existindo agora o SISUTEC, tá? Que é uma inovação do governo federal. Eu acredito que o governo federal, em breve, não vai existir mais nenhum ingresso que seja para o vestibular no Brasil. Tá? Para as universidades processo de federais. avaliação mesmo. Sim. Né?
Ela está avançando dia a dia. Quem acompanha os esforços do INEP percebe que, apesar de acontecer problemas como aconteceu no Enem, é natural, é um processo que engloba um país continental com dimensões monstruosas, um número de alunos absurdo. Eu garanto que quem estuda educação e tenha visto, por exemplo, o SAT nos Estados Unidos, sabe que quando começou também teve problemas. A educação tem problemas no começo. E o serviço público tem diversos problemas, é muito amarrado. Tá? Hoje o Instituto aqui em Sorocaba ainda ele não oferece então o ensino médio integrado que você falou? É isso, né? Sim. E nem os cursos técnicos, por enquanto. E nós vamos oferecendo no plano, tá? Mas nós conseguimos um novo espaço, por exemplo, realmente o prédio da FEPASA seria uma inovação, porque nós temos um espaço pequeno no plano, são 900 metros quadrados. Tá? Então nós vamos, ao invés de oferecer 5, 6, 7 cursos, nós vamos acabar oferecendo 2. Tá? E eu acredito que Sorocaba tem uma necessidade, um potencial de muito mais. Se nós tivermos 2 campos aqui em Sorocaba, ainda vai ser pouco para oferecer para a cidade. Alexandre, você pode citar alguns exemplos dos cursos do Pronatec que são oferecidos no Instituto aqui em Sorocaba? Nós temos 3 cursos na área de gestão, tá? Auxiliar de escritório, auxiliar administrativo e auxiliar financeiro, se não me engano, e nós oferecemos outros 2 cursos do Pronatec Copa. Que é justamente agora um período, né? Até o que você começou a falar no início da entrevista, né? Falando a respeito dessa pesquisa que o Instituto faz, de buscar conhecer o mercado, conhecer as necessidades de cada setor, de cada segmento. E, naturalmente, acho que a Copa aqui no Brasil, acho que em todo o território nacional se pensa muito isso, né? Sim, vocês inclusive têm uma seleção aqui, né? É a Argélia, né? Que vai estar... Então, e aí a demanda dos cursos do Pronatec foi feita pela Prefeitura de Sorocaba. Tá, através da Secretaria de Desenvolvimento. Então foi de trabalho que ofereceu, mas quem foi o demandante foi a Secretaria de Desenvolvimento. Porque hoje, pela reforma administrativa da Prefeitura de Sorocaba, hoje essas 2 secretarias elas se valem por si mesmas, né? Então você tem Desenvolvimento Econômico, que tem a Secretaria do Trabalho, antes eram 2, agora é uma, né, apenas. Eu gostaria até de aproveitar essa oportunidade, você falou muito a respeito dessa questão das pesquisas e tal, e nós temos em Sorocaba o Parque Tecnológico de Sorocaba. Sim. Eu sei que você está aqui no começo deste ano, né? Está conhecendo a cidade ainda, conhecendo Sorocaba, mas conhece muito do potencial que Sorocaba vai oferecer. Inclusive até porque ela já começa a se tornar sede da região metropolitana, né? Envolvendo 26 cidades. O Parque Tecnológico é um grande potencial, né? A Toyota que veio para cá, para o desenvolvimento de novos cursos, de outros cursos. Aí a necessidade mais do que nunca de o Instituto ter já o seu espaço definido, né? Sim, eu acredito numa educação participativa. Tá? A primeira audiência pública que foi feita para definição de cursos fui eu que fiz na Câmara Municipal no final do ano passado com a deputada Yara Bernardes. E eu acredito que qualquer curso que vá ser aberto aqui tenha que passar necessariamente por uma audiência pública. Tá? E nós fazemos a chamada para a sociedade civil organizada, os sindicatos e as empresas. Claro, existem algumas demandas que vão ter que ser atendidas, sim. Eu já sei do aeroporto de vocês, eu já sei da demanda, nós já fomos informados. Agora tem a Embraer também, que inaugurou. A Embraer tem uma demanda muito forte, reprimida nessa área, que vai ter que ser suprida. Tá? E eles já procuraram o Instituto Federal para começar a pensar em cursos, quer seja pelo Pronatec, quer seja cursos técnicos mesmo nessa área. Aliás, o Pronatec foi um programa do governo federal, um grande incentivo para a formação, né? Em especial para profissões do futuro, né? Quais são as profissões que vocês vislumbram hoje, né? Onde antes se falava muito de mecatrônica, ainda continua muito nesse segmento da tecnologia, né? Continua, mas Sorocaba a gente percebe algumas coisas que eu já percebi, que nesse pouco tempo de convivência eu acabei percebendo. Vocês têm outras vocações. O Instituto Federal de São Paulo tinha uma vocação, o Instituto Federal tem 100 anos, mais de 100 anos, um pouquinho mais. Tá? E ele sempre teve uma vocação para a área de indústria, tá? Especificamente para o curso de mecânica. Tá? Hoje algumas pessoas dentro do Instituto Federal pensam que a gente não tem que ficar só nessa área.
Tá? Os outros institutos federais de outros estados têm cursos na área de humanas, ou seja, de biológicas. E eu acredito que Sorocaba, a demanda interna aqui já indicou que precisava de um curso, por exemplo, de cuidador de velhinhos. De cuidador de velhinhos? De cuidador de velhinhos. Nós vamos oferecer o curso do Pronatec de cuidador de velhinhos agora, tá? No segundo semestre, com toda certeza. Aliás, até mão de obra para a Prefeitura de Sorocaba. Tem um Clube do Idoso, né, aqui, que foi um instrumento inaugurado na gestão do Vitor Lippe, o ex-prefeito. Tem outras questões também, os centros sociais de integração, que tem muitas atividades também voltadas para o idoso, né? A população brasileira está envelhecendo. Nós temos que nos preparar para isso. Se não tiver, quem cuide dos idosos, logo, logo nós nos aposentamos, quem vai cuidar de nós, né? Sim. E é verdade. Aliás, além de Sorocaba, o instituto que está aqui localizado, depois de Sorocaba, qual é o campus mais próximo dessa região? Nós temos 3 campos aqui próximos hoje. Itapetininga, que está a 60 quilômetros, Boituva, que está a 32, e São Roque, que está, eu não sei, São acho Roque que em torno de 35, 40 quilômetros. Isso mesmo, por aí. Quer dizer, São Roque e Boituva integram a região metropolitana de Sorocaba nesse novo contexto. Itapetininga não, apesar de estar próxima também da cidade, mas ela tem a microrregião dela. Como vocês, campos São Roque, Boituva e Sorocaba, vão se integrar para trabalhar esses interesses na região? Então, essa é uma pergunta complicada. Verdade. Sim. São Roque já tem os cursos dela, hoje eu sou ligado. Sim, hoje eu sou ligado a Boituva. Por quê? Porque nós ainda não temos pessoal suficiente para nos tornarmos um campus. Nós somos um campus avançado de Boituva. Por isso que é campus avançado Sorocaba. Então, a minha parte financeira está ligada a Boituva. Tá? Então, nós temos uma preocupação um pouquinho menor, porque nós temos que cuidar de todo o planejamento financeiro. A Boituva nos ajuda nesse ponto. Dá para dizer que o campus Sorocaba originou-se do campus de Boituva, que já existia há algum tempo? Não, o campus Boituva resolveu nos acolher numa parte. O campus Sorocaba foi feito, mas por uma determinação do MEC, que está já vindo desde o meio do ano passado, várias cidades, 17 cidades daqui, fecharam do estado de São Paulo, fecharam com o governo federal a abertura de o que eles chamaram, na época, de UEPs, tá? Unidade de Ensino Profissionalizante, tá? Que tem uma característica diferente de um campus. Essa ideia evoluiu e acabaram voltando ao nome de campus avançado. Então, o que diferencia um campus avançado de um campus? O campus avançado só tem ensino e extensão. Tá? O campus tradicional tem ensino, pesquisa e extensão. Então, nossos professores, por enquanto, não vão poder fazer pesquisa. Entendi. Só ensino e extensão. Por quê? Porque nós não temos ainda a capacidade de oferecer. Eu acredito que essa migração vai ser rápida, entre um campus avançado e um campus. Claro, vai depender do local, de um prédio. Nós precisamos realmente de um prédio. Tá? Senão não tem como desenvolver atividades adequadamente. O prédio do Nuplan, o UFSCar realmente é muito simpático em oferecer, é uma gentileza, mas são 900 metros quadrados, para setor administrativo, convivência de alunos, acomodar todo mundo. Eu não acredito que a gente vai passar de 500, 600 alunos lá dentro. Então, esse é o nosso limite. Tá? Então, quanto mais rápido eu arrumar um outro local, mais serviços eu posso oferecer para a comunidade de Sorocaba. Até porque hoje vocês têm essas 5 turmas, né, que convivem e tem aula todos os dias, né? Então, hoje elas têm aula na Unitem. A prefeitura, sim, a prefeitura ofereceu o espaço. General Osório ali. Sim, na General Osório nós estamos usando o espaço é muito adequado, realmente a prefeitura fez um investimento muito bom. Mas é difícil, né, você também distribuir, né? Se você concentra, é melhor. E até dá uma confusão na cabeça do telespectador quando a gente fala de campus avançado e um campus tradicional, né? Quando você fala em avançado, dá a impressão de que é mais do que um tradicional. Não, então, o inverso, né? É menos, porque a parte administrativa fica lá. Um campus tradicional tem em torno de 50, 40 administrativos. Nós vamos ter no máximo 15. Então, nós somos menorzinhos por enquanto. Desculpe a minha ignorância também, porque de repente, né, muitas outras pessoas sabem, de repente eu é que não sabia disso aí também. Eu acredito que são poucas pessoas que saibam. E só para encerrarmos também, o Alexandre, o campus aqui em Sorocaba, do Instituto Federal, ele está voltado
exclusivamente para a cidade, mas também ele vai universalizar isso para quais cidades? O que vocês estão observando lá na frente? Então, existem outras prefeituras já contactando o governo federal para abertura de campus, tá? Aqui na região. É possível, desculpe interrompê-lo, é possível ter um campus em cada cidade, por exemplo? Não. Não, né? Não. A previsão inicial, há alguns anos atrás, do governo federal era atender todas as cidades a partir de 100 mil habitantes, com um Instituto Federal. Tá? O que pode existir, uma possibilidade que é prevista em lei, são classes descentralizadas, ou seja, a prefeitura cede um espaço e o Instituto Federal oferece um curso naquela cidade. Existe um problema todo de logística envolvendo essa possibilidade, mas eu não acredito também que seja algo impossível de acontecer. Tá? Por exemplo, a Araçoiaba da Serra solicitar, nós precisamos de um curso assim. Claro, vai ter uma tratativa entre Araçoiaba e o MEC, entre Araçoiaba e a reitoria em São Paulo, para tentar viabilizar. Mas as demandas sociais são atendidas pelo governo atual. Porque você considerando Sorocaba, por exemplo, como sede de uma região metropolitana, tem muitas outras cidades que são um pouco mais distantes e outras são muito mais próximas. Que você me disse. Pois é, exatamente, são 26. Mas aí você pega Araçoiaba da Serra, que está bem mais próximo. Você pega Salto de Pirapora também. Você pega, por exemplo, Votorantim, aqui do lado, né? Votorantim era o bairro aqui. Porto Feliz também. Só que você tem Boituva nesse contexto, né? Então essa integração, na verdade, é que não imagino que seja um empecilho, na verdade, para vocês. Mas vai ser, na verdade, algo que vai somar para atender a demanda das demais cidades. Ou seja, aquilo que você pode desenvolver aqui em Sorocaba pode passar por Boituva e também por São Roque? Sim. Dentro desse contexto? Claro, com certeza. É que São Roque foi para um outro caminho, Boituva também. Nós escolhemos os nossos eixos, tá? Nosso eixo aqui foi escolhido pela audiência pública, tá? Que indicou o eixo da indústria e indicou o eixo da saúde, tá? Por enquanto, tá? De novo, surgir outras, né? Sorocaba realmente eu acredito que seja uma cidade ímpar do interior, tá? Existem algumas cidades que eu acredito que vão ter frutos muito grandes do governo federal. Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, eu acredito que serão campos que vão equivaler em tamanho ao campus São Paulo do Instituto Federal, quem tem 100 anos de idade. Existe uma demanda muito grande nessa cidade. Tudo começou centrado lá na capital paulista? Lá Sim, do lado do terminal rodoviário do Tietê. Muito bem, é um desafio grande, viu, Alexandre? Mas é muito bom porque pelo menos você vislumbra para a sociedade pode começar a verificar essa questão da qualificação da mão de obra, de investimentos no setor industrial, na profissionalização das pessoas, porque hoje você pode atuar num determinado segmento e amanhã você pode, de repente, fazendo um curso ou outra coisa e atuar em outro, né? Sim, então, inclusive eu acredito que as empresas devam procurar o Instituto Federal. Eu acredito realmente que nós somos servidores públicos e a função de um servidor público é servir ao público. Tá? Tragam as demandas. Elas vão ser analisadas com toda certeza, tá? Vão ser levadas a São Paulo e tudo que a gente puder fechar de parceria através da prefeitura no Pronatec, nós sempre vamos procurar ajudar. Tá? Muito bem, parabéns pelo desafio, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Desejo boa sorte na empreitada e obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Obrigado a você. Muito bem, o Vida Pública de hoje conversou com o diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, no campo Sorocaba, professor Alexandre Chaad. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.